Já vai começar. Beleza, agora sim. Ai, que legal. Obrigado. Muito bem. Então, novamente, desculpas, né, pelos nossos contratempos de hoje. Deixa eu projetar a minha tela aqui. Faço a menor ideia do que aconteceu isso. Então, hoje nós abrimos nosso segundo módulo de áreas naturais e nós só temos, acho que é o segundo, né? Salvo engano, é o segundo. Se for o segundo, é o terceiro, mas acho que é o segundo. E nós encerramos, né, na verdade, esse segundo módulo, ou terceiro, com o semestre, né? A gente vai ter só no próximo calendário que nós ainda não temos data. Muito bem. Dadas essas pequenas notas introdutórias, né? No nosso módulo anterior, a gente viu meio que a evolução da Terra, né? E vimos, né, alguns problemas em relação à nossa falta de cuidado, né, com o meio ambiente que ocasionou grandes perdas. Nesse segundo módulo, a gente vai para tentar assim, mostrar como é que as pessoas começaram a se sensibilizar, né? É mais ou menos por aí, né? E depois dessa primeira parte de sensibilização, a gente vai ver algumas soluções, na verdade, né? O que tem sido feito, né, na contemporaneidade, né, no momento atual, para tentar melhorar ou pelo menos minimizar esses impactos. Deixa eu só trocar minha tela aqui, agora tá indo. Muito bem. O que a gente tem no início, né? Então, a partir da segunda metade do século, né, passado, né, já no novo século já, a gente começou a acompanhar as consequências, né, de adotarmos um sistema econômico, né, o capitalismo na sua grande maioria do globo, né, que o capitalismo ele tem a ideia de um acúmulo infinito de capital, né? Não tem fim isso. Né? Você pode ser a pessoa mais rica do planeta e você vai querer continuar, né, acumulando mais e mais dinheiro. Isso é um ciclo, sem nenhuma perspectiva de encerramento ou de estagnação. Você quer sempre mais. Independente de que você vai ter tempo de vida para utilizar esses recursos ou não, a gente quer acumular. E esse sistema, né, ele vai, né, vai priorizar, né, que a produtividade seja muito alto, né, num menor custo possível, no menor custo em relação a todos os elementos possíveis, né, em recursos humanos, em tempo, em matéria-prima. Você vai minimizar o máximo que você pode, né, em relação ao teu custo de produção e vai querer produzir cada vez mais, né? E vem aquelas teorias que vocês já conhecem bastante, né, como Fordismo, né, aquela perspectiva mesmo de que as pessoas são apenas uma peça no quebra-cabeça e essa peça, né, executa um trabalho tão simples possível que a substituição dessa pessoa, né, vai ser, né, ocorrer de uma forma muito fácil. E quando a gente, né, prioriza, né, alguns valores em detrimento de outros, né, a gente vai, né, consequentemente perder algumas outras coisas. Né? Então, nesse modelo que a gente vem adotando até hoje, nossa preocupação maior é a economia. Né? Se a nossa preocupação maior é a economia, tudo que está fora, né, dessa primeira esfera é secundário. Né? E esse secundário, né, vai impactar diretamente, né, na questão do ambiental para nós, e impactando a questão ambiental, a gente vai impactar a questão de saúde. Uma coisa vai trazendo outra. Né? É tipo aqueles discursos políticos que a gente tem que eu vou investir em educação, segurança e saúde, né? O tripé que sempre falo, né? Talvez se a gente investir bem mais em educação, a necessidade de investimento em segurança pública, por exemplo, seja menor. Né? As pessoas vão começar a entender que cada vez que eu dou um tiro numa placa, que eu picho uma placa, que eu arranco lá um poste, alguma coisa, eu vou estar impactando isso, né, na reposição desse material. Né? E esse material é um custo que não precisaria ter. Então, se investir muito em educação, você deixa de ter que investir, né, em pessoas que ficam lá no parque o dia inteiro olhando para ver se a gente não está fazendo nenhuma cagada dentro do parque. Então, você não precisa colocar lá 300 guardas, né? Você coloca menos pessoas. Então, uma coisa vai impactando a outra. Eu estou na educação, né? Eu tenho que acreditar que a educação, para mim, é a chave de tudo isso, né? Que vai resolver muitos outros problemas. Dentro desse contexto, né, vamos, né, produzir o máximo possível, vamos, né, nos preocuparmos primeiro com investimento. A gente tem, né, a contaminação de rios, a poluição do mar, do ar, tratamento de produtos químicos, a gente vai ver, né, um exemplo bem pesado disso agora.
perda de um monte de vida, né? E isso, né, é o estupim, né? Estupim é como se fosse aquela cordinha que chega até a bomba antes de explodir, né? São as etapas antes de que a coisa pegue fogo. Para que aí, né, os governos começassem a discutir e buscar formas, né, para remediar essas coisas. Geralmente é quase isso mesmo, é só remediar. Essa prevenção, ela parece que está mudando um pouco o paradigma agora, e vai começar a prevenir algumas coisas, mas não estou acreditando nisso. Geralmente é remediar mesmo. Já perdemos e agora o que a gente faz? Para mim, a lei de compensação ambiental é exatamente isso. Tentar remediar uma situação que não deveria ocorrer, na verdade. Então, desmatou um monte, e agora você vai cobrar dessa pessoa que desmatou um monte para, sei lá, replantar outro lugar ou comprar uma área que é privada para transformar aquilo num novo parque, não sei o que, tudo mais. Está só remediando a coisa, né? A ideia não é essa, né? A ideia é que pare, que as coisas não comecem a se repetir mais. Muito bem. Aqui nós temos a primeira imagem que nos incomoda um pouco. Né? Esse tipo de situação é muito comum, muito comum. Não sei de onde que peguei no Google essas imagens, mas derramamento de óleo, né? Geralmente petróleo, né? Que é o mais comum de acontecer, dia após dia. Né? Há um tempo atrás, talvez 1 ano, 2 anos, não sei dizer exatamente, acho que uns 2 anos mais ou menos, a gente teve uma contaminação das praias, principalmente no Nordeste, muito grande com manchas de óleo. E até hoje, basicamente, nem sabe o que aconteceu, para ser bem sincero. Né? Parece que um navio passou e não se sabe se ele estava vazando óleo, não se sabe exatamente o que aconteceu. Né? Algumas das teorias conspiratórias dizem que foi proposital, né, o derramamento de óleo e as correntes, né, sujar as praias, né, brasileiras. Eu acho uma teoria muito louca isso. Mas acontece muito, né? E o problema desse derramamento de óleo é que a gente não tem uma solução eficaz mesmo. Tem as barreiras de contenção e tudo mais, mas não resolve, né? E limpar coisas com óleo é extremamente complexas. Né? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de pegar uma caixa d'água dessas que tem em casa e, né, com as mãos sujas de óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo, se mergulhar a mão na água e tirar, vocês vão ver que parece que nunca mais na vida aquele óleo sai da caixa d'água. É um troço impossível, um troço que não dá para entender. Então, imagine um derramamento desse tamanho. Né? Agora, imagine o derramamento, né, que não foi, né, de petróleo, mas foi os rejeitos químicos lá em Mariana. Né? É um negócio em que não consegue nem imaginar, na verdade. Né? A real é essa. E é muito comum, né, a gente ver, não tanto quanto, né, derramamento de petróleo, que é a coisa mais pesada, quanto depósito de lixo. Né? E aí a gente tem uma outra situação, né, que são as moradias geralmente irregulares, né, que estão em lugares que não poderiam estar. E sei lá se por falta, né, de coleta, né, coleta de lixo público mesmo, ou pelo desconhecimento, ou por ser mais fácil você abrir a janela e jogar ele no rio, porque daqui a pouco ele vai, entre aspas, sumir da tua frente. Né? A gente tem essa situação, né, de lixos muito, muito forte, né, em todo o país. Tem um livro muito legal de um cara de Curitiba, o nome do livro é Urbenauta, ou Urbenauta, em que ele lê em algum momento, né, a história de uma outra pessoa que decidiu visitar todas as ruas da sua cidade. Né? Então, ele viu lá a história lá de um Zé qualquer lá que passou por todas as ruas. Né? Ele ficou com essa angústia, né? Poxa, eu moro na minha cidade, todos nós moramos na nossa cidade e nós não conhecemos todas as ruas da nossa cidade. Certamente, mesmo que você mora numa cidade bem pequena. E ele fica com isso na cabeça, né? E ele mora em Curitiba. Né? E ele decide fazer isso. Né? Então ele faz essa experiência e depois ele relata um livro. O livro até é mal escrito, na verdade. Mas ele relata a experiência dele, que é muito legal. E ele começa fazendo esse passeio pela cidade dele, né? Passando por todas as ruas. Antes dele ir para, né, a parte urbana mesmo, ele faz todos os rios de Curitiba. E aí ele comenta isso, né? Que é brutal o que ele viu, assim, né? Então ele entra em córregos e tudo mais, ele passa pelos rios da cidade dele, e ele começa a comentar, né, a quantidade de lixo que ele viu. Em alguns pontos ele precisava, né, pedir apoio para os bombeiros e tudo mais, e o pessoal do Corpo de Bombeiros falava para ele que era quase que um suicídio que ele estava fazendo, né, tão poluído que estava, né, as águas que ele ia passar. Ainda assim, ele faz todo o percurso e tudo mais.
um relato bem interessante, assim, é bem legal mesmo. A gente não conhece nem a rua de trás da nossa casa, né? Então, quem dirá conhecer todas as ruas, né, da nossa cidade. E isso acaba modificando um pouco, né, a nossa visão, né, do todo. Isso é bem legal mesmo. No momento atual, né, no que se refere ao meio ambiente, a gente vê que, né, poucas ações estão sendo trabalhadas ainda, né, com um pouco mais de cuidado, e isso é um reflexo de uma pancada de erro, de decisão tomada, né, errada no passado. A gente está num ponto, né, que devemos reduzir impactos desses erros, a gente tem que consertar o que a gente já fez, deixar um legado para as gerações futuras, né, e procurar soluções de continuar de crescimento, continuar tendo o nosso conforto, sem continuar prejudicando o meio ambiente. Está numa situação quase que impossível. Né? Parece que a Amazônia chegou a 20% do desmatamento total dela e a gente está num ponto estratégico, assim, do ponto de não retorno. Né? Ou a gente para agora e começa a tentar regenerar isso, ou daqui para frente não tem mais o que fazer, né? Vai virar um novo deserto. E a tendência, né, pelo que eu estou vendo, é que vai virar um novo deserto, que a gente não está fazendo nada. Né? Esse é um problema muito complexo. E aí vem, né, a situação nada, né, de reciclagem e tudo mais. Né? Imagina um menino daí tá num mar de plástico. Né? Tipo, não tem o que ser feito aí em relação a tentar, né, reciclar esse material. A questão não é ir lá para a beira do rio, juntar todo esse material e começar a reciclar, né, fazer, né, reutilizar esse material. A questão é parar de utilizar tanto. Né? Talvez a gente não precise consumir tanta garrafa PET, assim, né? Talvez a gente possa mudar nosso hábito, não sei, né? Parece que agora os refrigerantes estão, né, um problema um pouco maior em relação a vendas, né? Que as pessoas estão mais conscientes, não em relação ao meio ambiente, mas parece que as pessoas estão sendo mais tocadas em relação ao consumo de refrigerantes pelo alta quantidade de açúcar, né? Então, as pessoas, de novo, não estão preocupadas com o meio ambiente, estão preocupadas com esse maluco que está no barco lá se fudendo no meio desse oceano de plástico. O pessoal está preocupado com a sua saúde, né? A consequência disso vai ser, né, diminuir um pouco, né, o impacto do meio ambiente. E para mim esse é o problema principal de tudo isso. A questão não é a gente investir e capacitar em pessoas, em novas usinas de reciclagem e tudo mais. A questão não é essa, né? Essa é só, de novo, é só um remédio. Né? O ponto principal é a gente mudar os nossos hábitos. E não está fácil, né? A gente tem né, vários estudos que mostram que as pessoas têm assim, mas na minha casa eu tenho o mínimo de conforto possível. Né? Só que esse mínimo de conforto possível, ele vem aumentando ano após ano. Né? Então, se, sei lá, 3 décadas atrás o mínimo de conforto era um chuveiro quente, né, uma TV, né, hoje a gente tem, né, 2, 3 chuveiros e tem 200 televisores. Cada membro da nossa casa tem o seu próprio computador e seu próprio smartphone. Cada um de nós, né, temos ar-condicionado, né, em vários ambientes, e é cafeteira elétrica, é fogão elétrico. Então, a gente vai, o nosso mínimo de conforto, ano após ano, ele vai aumentando, na verdade. Né? E a gente vai produzindo coisas que não são tão boas assim. Né? A gente tem uma tendência muito grande agora da maioria das pessoas passarem a utilizar carregador de celular, aqueles por indução, né? Tipo, como se fosse um pratinho, assim, você só solta o teu telefone em cima e ele começa a carregar. Né? Do ponto de vista de praticidade, é incrível, né? É fantástico. Né? Do ponto de vista de consumo de energia, ele é horrível. Porque ele está o tempo todo ligado, ele não é ativado quando você coloca o teu celular em cima dele. Né? Então, o que as pessoas geralmente fazem? Ligam aquilo na tomada e deixam ele eternamente. Né? Esquecem daquilo. Né? Então, você está o tempo todo desperdiçando energia. E energia, vocês estão vendo agora, né? Está super caro, está ficando também mais escassa ano após ano. Né? Aí vem os governantes dizendo que a culpa é de São Pedro. Né? Tipo, vai para puta que o pariu, né? Não é isso, né? Tá bem longe disso, né? Tá bem longe de ser uma culpa de uma divindade, né? A culpa é nossa mesmo, a gente só tá maquiando as coisas, né? A partir de todo esse contexto, a gente vem e começa a falar sobre desastres ambientais. Para quem já fez a atividade do turismo de última chance, né? Teve, sei lá, 5, 6, eu corrigi acho que 2 até agora só, vai perceber um pouco disso, né? Esses desastres ambientais, geralmente, eles não são naturais, né? E, geralmente, eles são potencializados por uma ação humana. E tem alguns pontos bem importantes aqui, né? O primeiro deles, né, se refere à Revolução Industrial. Eu falo bastante sobre a Revolução Industrial, que ela
muda o nosso paradigma de consumo, né? Então a gente faz uma transição muito abrupta, né, de uma hora para outra, na verdade, da manufatura, aquela coisa quase que artesanal, né, para, né, o que nós chamamos hoje de mecatrônica, né? Então poucas pessoas e a produção, né, robótica em alta escala, né? Isso altera todo o nosso modo de vida, né? Então, se no passado era muito difícil ter algumas coisas, hoje é bem mais fácil, inclusive muito mais barato, e todo mundo quer aquilo, né? Acho muito difícil alguém, né, utilizar um ferro de passar roupa, inclusive nem usem ferro de passar roupa, que é um troço inútil, né? Ferro de passar roupa usado com brasas, né, que era no passado. Ninguém mais faz isso, né? Porque a brasa demora muito para esquentar o ferro, né? Tem todo um trabalho para fazer a brasa e colocar ali. Você tem o risco ainda da brasa sair um pouco do ferro e sujar a tua roupa, então isso é meio complexo, né? Então a galera usa ferro elétrico, né? E depois o ferro elétrico a vapor, consome mais energia. Para uma coisa inútil, né? Uma roupa que não vai ter algumas dobras, né? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, nem utilizem isso mais. Parece que, inclusive, o ferro de passar roupa está sendo cada vez mais em desuso, né, na nossa sociedade. Só que do mesmo modo que a gente tem coisas ruins, tem coisas boas, né? Não pode dissociar uma coisa da outra, né? A medicina ela começa a evoluir junto também com essa, né, com essa revolução, né? E isso vai possibilitar para nós, né, tratamento de doenças, né, que era, né, brutal, que era sem escapatória no passado, e agora a gente vai ter, né, possibilidades de tratamento e até mesmo de cura. Isso aumenta a expectativa de vida da população, o que de certo modo é excelente, né? A gente vai viver por mais tempo, mas também com mais tempo vivendo, e vai consumir mais produtos também, né? Então, veja que uma coisa vai ligada à outra, né? Todo esse processo ele não foi acompanhado de uma educação, né, ambiental, né, minimamente aceitável, né? Foi só acontecendo, né? Então, a gente, mais pessoas vivem mais tempo, consomem mais recursos e tem mais mão de obra disponível. Ao mesmo tempo que a gente vai inventando cada vez mais máquinas para diminuir a necessidade de pessoas. E aí você vai gerar o problema, né, do desemprego, né, ou do subemprego, e aí isso vai acarretar em problemas de moradia, em problemas de alimentação, em problemas, né, sanitários. Então, tudo isso vai, né, sendo desenrolada, né, como uma grande bola de neve que parece que não tem fim, né? A realidade é essa. Quase 3 séculos passam, né, desde a Revolução Industrial, né, e a questão ambiental começa a ser levantada somente no final da década de 60, 70, né? Então, a gente tem 3 séculos aí de mudança completa, né, do nosso uso de produtos, né, para 5 décadas, mais ou menos, de início de preocupação com essas coisas. E é bem início mesmo, né? A gente vê hoje, né, quase que diariamente, né, problema de reservatório de água, né, problema de geração de energia, escassez de matéria-prima, né, e agora a gente está sentindo impacto, a gente está começando ainda, né, a pensar, né, agora vamos começar a pensar nos carros elétricos, né, porque fez isso, né, há muito tempo atrás, né, porque não era economicamente viável, né, então a economia sempre tal, o valor econômico sempre é o mais forte, né, que é o que nos incomoda bastante. Aí tem uma definição bem pesada, né? Que alguns episódios, né, de relação a esses desastres ambientais demonstravam que a influência no meio ambiente era um mal necessário para o progresso, né? Infelizmente, lá de chuva ácida, infelizmente, em São Paulo, você respira e vem um tijolo no teu nariz, né, por causa da poluição, mas esse é um mal necessário, né? Se você quer ter uma cidade super desenvolvida, você tem que acarretar com esses problemas aí. Hoje a gente vê que não é nem um pouco por aí, né? O nosso pensamento é muito errado, né? A nossa ideia era de que os recursos são infinitos, né? Que, poxa, o planeta é gigantesco e tudo mais. Alguns dos desastres ambientais que a gente traz para vocês aí. Talvez esse seja um dos primeiros, assim, com maior potencial, né? Com maior sensibilidade, um dos mais icônicos, assim, né? Eu não sou bom em francês, então não sei se é Vale do Meuse, do Musée, não tenho a menor ideia, né? Também nem sei se é francês isso, né? Porque a Bélgica não fala só o francês. Mas, né, enfim, nesse lugar aí, em 1930, veja que quase 100 anos atrás, né, a gente teve um primeiro desastre, assim, que mata 60 pessoas, né? O que aconteceu aqui, né? Tem que ter uma combinação de coisas. Sempre é uma combinação de coisas, né? Tipo um acidente de avião, né? Nunca é algo simples, né? Quando é algo simples é porque o piloto quis matar todo mundo, né? Mas nunca é um motor que falha não derruba um avião, né? Então, o que a gente tem aqui? Tem a poluição atmosférica industrial, vocês estão vendo a foto, bem claro isso. Mais condições climáticas que favorecem
o represamento desse ar poluído. Né? Então, essa é uma área que ainda é, né, densamente povoada, tinha uma porrada de fábrica, né, colada uma com a outra, e aí tem vários, né, são relatados vários casos de dispneia. Dispneia é falta de ar, né? As pessoas respiram, mas o ar não vem, digamos assim. Tipo quando vocês forem ter a experiência de vocês subindo o Monte Everest, né? Vocês chegam lá no cume, né, do Everest, vocês vocês podem respirar, o ar simplesmente não vem, né? O ar muito rarefeito. Né? Isso acontece por um período de 2 a 3 dias, mais ou menos. Nunca tive essa informação muito precisa. Eu acho que nem existe, na verdade, esses dados bem precisos. E aí tem cerca de 60 óbitos, né, ocorrendo ao mesmo tempo. Então, 60 pessoas morrem de uma vez só. Né? O que foi relatado, né, que foi, né, entendido, é que o gás flúor, né, não sei que tipo de gás que é esse, né, das fábricas, né, que estavam ali, né, foi o assassino, digamos assim, né, foi a arma do crime. Né? Então você tem a liberação, né, de muito gás, né, aí, sei lá, um tempo mais frio, né, sabe que a Europa é muito mais gelada do que aqui, né, aí o ar quente não consegue subir, o ar frio represa, né, esse ar poluído, e as pessoas começam a respirar isso e começam a morrer, de uma forma bastante brutal. 60 pessoas para hoje não é muita. 60 pessoas mortas hoje, para nós, parece não representar muito, né? Ontem mesmo, né, teve um atentado no Afeganistão que matou mais de 100, né? Só que aí não é um desastre ambiental, né? Foi uma ação planejada, né, para fazer isso. Só que 60 pessoas é muito mesmo. Né? A gente a gente vai perdendo a dimensão, a gente vai ficando menos humano cada dia que passa, né? Então, pense que 60 pessoas, poxa, né? A gente está vivendo hoje uma pandemia que morre 1.000 por dia, bem mais de 1.000 por dia. Então, parece não tocar a gente, né? Mas o número é bastante absurdo. Outro efeito, né? Vem de 30 para 52, agora bem mais próximo de nós, né? O The Great Smog, né? Então, a neblina, a grande neblina, digamos assim, né? Acontece em Londres, em 52, ocasiona mais de 4.000 mortes, né? No primeiro evento, de fato, né, que promove a movimentação de autoridades de saúde, né, dos ministérios e tudo mais, né, em relação à preocupação com a qualidade do ar. Esse evento eu sempre comento com vocês em relação a um episódio, tem uma série no Netflix chamada The Crown, né, que fala sobre a realeza britânica, né? Basicamente, não necessariamente a realeza britânica inteira, né? Mas principalmente a partir do momento que a atual rainha, né, Elizabeth, assume, né, o reinado da Inglaterra, e vai contando a história dela, mesclando com alguns eventos que acontecem no mundo. Esse evento, né, tão marcante que ele é retratado num episódio da série. Para quem já assistiu The Crown, para quem, né, pretende assistir algum dia, é o quarto episódio da primeira temporada, né, que vai relatar só sobre, né, esse evento. Né? Inclusive, quando a gente está na aula presencial, usualmente eu passo para você esse episódio. Então, tem cerca de 5 dias, né, eu não lembro exatamente se é do dia 4 ao dia 10, do dia 4 ao dia 9, é mais ou menos esse período, em dezembro, né, em Londres, começa a ter uma neblina muito forte, né? E uma neblina, naturalmente, não é um motivo de preocupação para Londres, né? Porque Londres vive cinza, né? O tempo que a gente está vendo hoje, que a gente olha para o céu e vê o céu cinza, é o normal de Londres, né? Tipo, é assim mesmo. Só que isso não nesse período, né? Por tão longo tempo, você ainda não conseguia enxergar na frente, né? Então, começa a ter uma grande neblina, as pessoas não entendem muito bem, e aí as escolas começam a suspender as aulas, porque fica difícil de andar na rua, né? Concertos, espetáculos, enfim, o entretenimento de Londres são todos cancelados, andar de carro fica impossível, porque não consegue enxergar absolutamente nada, e é tratado como uma das catástrofes ambientais históricas, né, que a gente tem no mundo, né? Aqui o nosso principal problema foi a consequência também da poluição do ar, só que aqui com a combustão de carvão, né, tanto em fábricas quanto em casas. Né? Londres é extremamente frio, eu digo que é impossível a gente viver um ano em Londres, por exemplo, sem usar um aquecedor, alguma coisa. Para mim não tem possibilidade nenhuma disso. E as pessoas geravam esse calor queimando coisas, né? Então, queimando o carvão, geralmente o carvão mineral, né? Só que o carvão, como vocês bem sabem, né? Faça um churrasco, faz uma fumaça absurda. Então a gente tem fábricas queimando, pessoas, né, queimando nas suas casas carvão, né, liberando, né, gás carbônico no ar, juntando com o clima né, de toda a Grã-Bretanha ali, que não é dos mais favoráveis para dispersar o ar. Né, isso tem esse problema.
Acho que não tem mais nada para falar para vocês sobre isso, né? Rainha Elizabeth já era rainha nessa época, né? Tempo do primeiro-ministro Winston Churchill. Outro desastre bastante icônico para nós foi em relação à Baía de Minamata, no Japão, né, 56, né, cerca de 107 mortes oficiais, mais de 3 mil em verificação, que nunca chegou numa conclusão, né? Tipo Chernobyl, né, que você tem lá um raio de morte X, mas a tendência é que foi muito maior, né? E também no Japão, depois das bombas atômicas. Aqui o que aconteceu foi o lançamento de um material chamado metilmercúrio, né, que é uma derivação do mercúrio, que vocês já devem ter visto, né, aquele produto que tem nos antigos termômetros, né, que você colocava, né, embaixo do braço, mas agora é tudo digital. Mas o mercúrio é o único metal que, né, que a nossa temperatura ambiente ele é líquido. É muito legal vocês poderem manipular o mercúrio um dia, assim, é muito engraçado de brincar com ele. Só que ele é altamente nocivo, né? Ele é altamente tóxico, né? Ele não pode entrar na nossa corrente sanguínea de jeito nenhum. Então, não sei se é uma fábrica, não lembro qual fábrica que é. Ela utiliza o mercúrio, né? E esse mercúrio é despejado, né, no esgoto. Né, e esse esgoto vai para um rio, e esse rio, né, acaba contaminando peixes, moluscos, enfim. Né, isso vai se concentrando cada vez mais, né? Esse desastre foi em 56, mas a fábrica é da década de 30, tipo 32, 35, sei lá. Então, assim, são quase 20 anos lançando mercúrio, né? A esgoto a céu aberto, esse mercúrio vai contaminando rios, lençóis freáticos e tudo mais. Os peixes vão absorvendo isso e os peixes vão sendo contaminados. A gente não, né? Eles foram lá, né, pescavam o peixe, comiam o peixe, consequentemente estava comendo mercúrio junto. Né? Esse é um problema muito sério. Então, o produto, né, ele é altamente tóxico, ele estava bioacumulado durante muito tempo, né, gerações de peixes, vamos colocar assim. Ele é biomagnificado pelo metabolismo dos peixes e a gente consome isso. Isso, né, acaba causando envenenamento. Né? Então, eles estão vendo foto com umas pessoas, uma mão toda torta aí, né? Esse é um problema muito sério. A gente tem um outro problema com o mercúrio aqui no Brasil, muito grave, que é com o pessoal que faz o garimpo, né? Então, a galera vai lá, garimpa, né, materiais preciosos e tudo mais, só que você não consegue ter um tijolo de 1 quilo lá de ouro, por exemplo. Não consegue ter isso. Né? Ele vem todo misturado, ele vem, né? Ele não vem separadinho, soltinho, né? Tipo um chocolate granulado. Não é assim que funciona, né? Então ele vem todo misturado com outros materiais. Então você tem que limpar ele, né? Você tem que deixar o ouro puro. E aí o que os caras fazem? Os caras jogam mercúrio, né? Uma bacia lá cheia de ouro, com outros materiais, e esquentam, né? Ligam um fogo, né? Sei lá, um fogo embaixo ali, sei lá o que eles fazem. E aí o mercúrio ele vai grudar nesses outros elementos, exceto o ouro, e ele vai evaporar, deixando só o ouro ali. O problema disso é que os caras pegam lá, digamos, com uma panelinha lá, jogam tudo isso, acendem e ficam em cima do negócio. Eles ficam ali olhando, não sei se eles ficam mexendo, não sei qual que é o processo exato, né, do garimpo. E enquanto esse material está sendo, né, fervido, está sendo evaporado, e a pessoa olhando, né, ficando muito próximo ali, ela está respirando aquele ar. Então, os garimpeiros nossos eles estão sendo contaminados por mercúrio dia após dia. Alguns deles até sabem disso, mas não é um efeito imediato, né? Que você fez isso uma vez, vai ficar doente, né? Então é um efeito a longo prazo, né? Você vai contaminando de pouquinho em pouquinho. E as pessoas talvez não se importem, não acreditem, não sei o que está acontecendo. Mas estamos nos contaminando com mercúrio de volta, né? Com esse tipo de material. Esse é um dos outros problemas do garimpo, né? Sabe que tem toda a consequência ambiental aí, que é muito forte, mas esse é um problema de saúde, né? E não tem o que faça para os caras não mudam o hábito, nem sei se tem como mudar também, né? Enfim, né? Mais um dos problemas aí. Um pouco mais para frente, né? Em consequência dessas coisas, a gente tem a primeira aprovação do Lei do Ar Puro, né? Em 56, né? Na Inglaterra, né? Muito, né? Em consequência lá do Great Smog, né? Da grande neblina. E a partir dessa lei, que é bem pioneira, novas legislações são aprovadas na América do Norte e em outros países da Europa Ocidental, Japão, enfim, a coisa vai sendo multiplicada ao longo do tempo. Mais importante do que as leis, porque as leis mudam conforme o governo, começam a ser criadas algumas agências de monitoramento, que é muito legal mesmo.
além de monitorar, faz a regulamentação e avaliação da qualidade ambiental. Tem um monte de site hoje que vocês colocam, né, que se procuram lá, qualidade ambiental, né, da cidade X, né, vai ter, assim, né. Em São Paulo, que eu sei que eu vi, assim, presencialmente, tem até nas ruas, assim, né, tipo aqueles outdoor, assim, com relógio, com temperatura e tudo mais, e alguns deles mostram, né, o índice de qualidade do ar que está respirando naquele momento, assim, né, em tempo real, que é bem bacana. Em outros lugares você não vê que tem, né, até monitoramento constante de radiação ultravioleta. Parece que uma empresa, esse tempo atrás, desenvolveu um relógio, tipo um relógio assim, que se coloca no pulso, e aí você vai para a praia lá. Então você sabe o quanto de radiação ultravioleta tua pele está recebendo naquele momento, né? E aí o relógio dá uns alertas, assim, ó, é melhor você sair e tudo mais, né? Porque você está sofrendo muita radiação, né? Isso provoca câncer, né, inclusive. Então, esse é o mais legal de tudo, assim, são as agências e as recomendações que a gente vai tendo, né? Como eu falei para vocês, as leis mudam, né? O governo americano, principalmente, né, que é o nosso principal poluidor do mundo hoje, né, junto com a China, ali, bem, bem pertinho com a China, até o governo Obama, né, foram feitas várias restrições ao uso do carvão, né, para gerar energia elétrica nos Estados Unidos. Então foi ficando cada vez mais caro, imposto cada vez mais alto para desestimular mesmo. A ideia é essa, né? Você muda o paradigma da coisa. Aqui no Brasil a gente fez algo similar a isso com os painéis solares, né? Parece que todas as casas populares que são ofertadas, né, como moradia, elas obrigatoriamente têm que ter painel solar e eu acho que é inclusive, né, tipo como se fosse um boiler, né? O boiler como é que eu vou explicar o que é um boiler? É tipo um tambor assim com água quente, né? Então esse painel solar ele gera energia, esquenta essa água e essa água vai para o chuveiro, por exemplo, algo similar a isso, né? Então você diminui o consumo de energia elétrica, né? Então você está estimulando. Isso é fantástico, né? Então você começa a estimular. Por exemplo, está numa vertente muito alta já há alguns anos e agora explodiu a tendência das pessoas procurarem painel solar residencial, né? Agora especialmente porque o custo da energia está muito alto. Mas o que o governo faz, deveria fazer em relação a isso? Baixa os impostos, né? Então, você deixa mais barato as pessoas terem, né, seu painel solar em casa. Do ponto de vista estratégico, para mim é fundamental. Todas as casas deveriam ter. Só que é muito caro, né? Então, uma família de consumo médio de, sei lá, R$ 200 de energia elétrica por mês vai gastar em torno de R$ 20 mil para fazer esse processo, né? Para implantar esse painel solar na sua casa. É um custo que você vai diluir a longo prazo, né? A longo prazo mesmo. E em períodos de menor solaridade, de menor índice de sol, você vai produzir menos energia. Então, é muito difícil você zerar a tua conta de luz. Você vai baixar bastante ela, mas isso você vai se pagar em 15 anos. E aí nós não temos o hábito de pensar a longo prazo, né? A gente se preocupa muito mais com agora. Então, pensar que agora eu vou investir 20 mil, podia ter trocado de carro, podia ter colocado uma piscina na minha casa, sei lá, né? E eu vou recuperar esse investimento em 20 anos, né? Então a galera meio que, né, não se estimula tanto. O que aconteceu nos Estados Unidos foi esse processo, né? Então se encarece muito, né, a produção de energia a partir do carvão para estimular outras formas, seja ela qual for. Né? Quando troca o governo para o governo Trump, o Trump faz justamente o inverso, né? Então ele tira todas as alíquotas de imposto, né? Tipo, ele quase que zera todo esse processo, né, para as empresas voltarem a ser estimuladas a utilizar o carvão, né? Por que disso? Né? Porque Trump entendeu que a economia estava em recessão, estava em estagnada a economia americana, ainda que não estivesse, e você tinha que baratear o teu custo de produção. Então, se, sei lá, para produzir um iPhone, você precisava de, sei lá, $50, né, com o Obama, agora utilizando, né, outras formas de energia que são muito mais baratas, o iPhone vai custar $20, vai ficar mais barato, então você vai poder produzir mais. Enfim, né, você tem essa jogada econômica aí. E o Trump, né, faz toda essa mudança, volta, né, ao mesmo patamar anterior, e pior, né, ele sai de vários acordos, né, o principal deles é o Acordo de Paris. Agora vem Biden e remonta, né, a política né, do Barack Obama, até porque eles são do mesmo partido, né? Então, esse vai e vem é o problema principal, né? Então, quando a gente tem algumas agências, né, que são, ou pelo menos deveriam ser inertes a governos, né, tem um dado mais fiel, um dado mais
mais aproveitável, né? Então, vai ter o monitoramento vai estar sempre ali, né? Ainda que alguns governos tentem desacreditá-las, né? A gente teve um problema muito sério em relação ao desmatamento da Amazônia, né? Logo que o atual governo assumiu, os índices, né, explodiram, porque o nosso governo, né, estimula, né, que seja desmatado, que as áreas sejam convertidas em áreas de plantio e tudo mais. Tem essa explosão do desmatamento e os dados, né, do Instituto Nacional de Pesquisas mostravam isso, né? Não, aumentou muito, mas a primeira coisa que o governo fez, ao invés de tentar rever os seus processos, foi desacreditar a agência de monitoramento, né? Sei lá, o diretor lá do INPE não prestava, o cara, não sei o que e tal. E, geralmente isso que acontece, né? A gente tenta desacreditar algumas coisas ao invés de corrigi-las. Dentro todo esse contexto, né, a academia não fica muito fora desse discurso, e uma das primeiras publicações assim, que mais chamou a atenção, né, que mais tocam, né, a comunidade geral, é esse livro, Silent Spring, né, A Primavera Silenciosa, né, de Raquel Carlson. Não sei se é assim que fala o nome dela. E esse livro, ela começa a debater, né, o aumento do uso, né, de compostos químicos após a guerra, né, precisavam voltar a produzir, reconstruir o mundo, e o quanto esses produtos são danosos à nossa vida. E isso faz com que as pessoas tenham uma percepção em relação à causa ambiental e comecem a deixar de consumir algumas coisas, né? Então, isso gerou que não mais utilizasse o DDT, né, que é o dicloro, difenil, tricloretano, né? Tá aí a fórmula química desse negócio, né? Basicamente um defensivo agrícola, né, usando uma palavra bonita, é um agrotóxico, né, que servia lá para espantar pragas, sei lá, tudo mais, que estava sendo usado nas plantações, né, para produzir mais. O problema direto disso, né, foi visto em aves, na verdade. Então, as aves faziam seus ninhos, né, botavam ali os ovos, e nesse meio tempo vinham assim, né, os maquinários jogavam lá o agrotóxico, né, para espantar, né, as pragas e tudo mais, e isso estava fazendo com que os embriões dos ovos, né, enfim, não estavam nascendo mais pássaros, nesse caso aqui, né, que é relatado no livro. Por isso a primavera silenciosa, né, que não vai mais ter o som dos pássaros. E aí os ovos, né, não sei se eles não fecundavam, enfim, não nasciam, né, os novos pássaros por causa do defensivo agrícola. Né? E aí ela faz a sensibilização a partir disso, né? A partir de que, poxa, a gente está arrebentando, inclusive, com uma outra vida, né, a partir de tudo isso, né? Os efeitos, né, na saúde humana são a longo prazo, não é uma primeira vez que a gente consome agrotóxico e a gente vai ficar doente, né? É ao longo de 20, 30 anos, né? Então, a gente vai tendo esses efeitos imediatos e isso vai chamando a atenção. Isso faz com que seja proibido esse tipo de defensiva agrícola. Os defensivos agrícolas são um problema muito sério para nós também. Né? Geralmente, essas grandes empresas, né, tipo Singenta, né, essas empresas fortes, né, de defensiva agrícola, elas investem muito, né, tanto em marketing, né, vocês veem todo dia aí que o agro é pop, quanto nas campanhas de políticos mesmo. Né? Então, eles ajudam muito os caras a serem eleitos. Quando você ajuda alguém a ser eleito, é muito difícil que essa pessoa vire as costas para você, para não dizer impossível. Né? Tanto é que, logo no início do nosso governo de volta, né, a gente teve a liberação de uma pancada de agrotóxicos que estavam proibidos até então. Né? Tem alguns agrotóxicos que é proibido na América Latina inteira, só no Brasil pode agora. E não é proibido à toa, né? Não é proibido porque tu não gosta da empresa, que o rótulo não é tão legal. É proibido porque é extremamente danoso, né? E, enfim, né? Esse é o governo que nós escolhemos. Então, esse é um problema muito sério, né? 11h40, né? 9h40 com o horário anterior. Aqui a gente vai entrar na parte brasileira da coisa. Eu acho que a gente encerra por aqui, né? Até porque vocês estão vindo de uma aula em sequência de outra também, né? E vocês acordaram cedo para assistir a minha aula e não deu certo, né? Peço desculpas. E aí a gente continua, né? Esse tema sobre, agora abordando, né, a questão brasileira em relação às políticas públicas sobre o meio ambiente, né, na próxima semana, beleza? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês querem falar, né, estamos aí, né? Estou disponível para vocês. E só colocar meu notebook na tomada, porque está acabando a bateria. Pronto, já foi. Alguma coisa? Fale alguma coisa? Fale em algo? Nada?
Desculpa mais uma vez por ter sacaneado vocês, ainda que não tenha sido culpa minha direto. Acho que você pode então parar de gravar, Elin. Daí depois só compartilha para mim o arquivo lá que você tem que comprar como proprietário para eu conseguir baixá-lo.